O sol da manhã, normalmente um arauto de esperança para Isabela Lia Castilho, hoje parecia um holofote cruel, expondo a pintura descascada das paredes do seu minúsculo quarto alugado e a pilha crescente de envelopes com selos vermelhos sobre a pequena escrivaninha de madeira gasta. Aos 24 anos, Lia sentia o peso do mundo esmagando seus ombros delgados, uma carga desproporcional à sua juventude. Órfã de pai e mãe desde os turbulentos anos da adolescência, sua única âncora, seu único farol, era Nona Emília, sua avó materna, uma senhora outrora vibrante, agora curvada pela doença e pelos anos, cuja saúde frágil se tornara a principal consumidora de suas parcas economias e de suas noites insones. Lia se desdobrava, numa dança exaustiva e quase desesperada, entre dois empregos mal remunerados. Durante o dia, era a garçonete ágil e sorridente de uma cafeteria barulhenta no centro da cidade, onde o cheiro de café forte e fritura se misturava ao burburinho constante dos clientes. À noite, transformava-se na faxineira silenciosa e eficiente de um moderno edifício comercial, onde o aroma de produtos de limpeza e o eco de seus passos no corredor vazio eram seus únicos companheiros. Mesmo com esse esforço hercúleo, mal conseguia manter a cabeça fora d'água. A comida na mesa, muitas vezes, era o mínimo necessário, e os remédios caríssimos de Nona Emília, uma espada de Damocles, pairando sobre sua cabeça a cada final de mês. Ainda assim, sua dignidade permanecia intacta, uma fortaleza interna construída com os valores que Nona Emília lhe ensinara. Um farol de pureza de coração e resiliência admirável em meio à tempestade financeira que ameaçava afogá-la. Seus olhos, grandes e de um castanho profundo, quase negro, refletiam uma inteligência perspicaz, uma melancolia antiga e uma bondade inerente que o mundo, com sua crueza, parecia determinado a testar até o limite. Do outro lado da cidade, num contraste social que feria os olhos, erguia-se a mansão dos Albuquerque Morais, uma estrutura imponente de vidro fumê e aço escovado, encravada como uma joia fria no coração do bairro mais nobre e exclusivo. Li, Dr. Otávio Albuquerque Morais, 35 anos, cirurgião plástico de renome internacional, herdeiro de uma fortuna que remontava a gerações, e atual CEO do vasto conglomerado hospitalar da família, Saúde em Vida Albuquerque Morais. Revisava relatórios financeiros trimestrais com a mesma precisão fria e impassível com que manejava o bisturi em suas salas de cirurgia sépticas. Seu escritório, localizado no último andar do hospital principal do grupo, oferecia uma vista panorâmica da metrópole, mas Otávio raramente a apreciava. O ambiente, decorado em tons de cinza e preto, com móveis de design minimalista e uma organização quase maníaca, era um espelho fiel de sua personalidade. Calculista, metódico, implacavelmente workaholic e emocionalmente distante. Otávio era um homem de poucas palavras e menos ainda emoções visíveis. O amor era uma equação complexa que ele não tinha tempo nem interesse em resolver. Casamentos para ele eram meros contratos sociais, alianças estratégicas para consolidar poder e patrimônio, e o seu, com a jovem e para ele, completamente desconhecida Isabela Castilho, não fugia à regra. Era uma cláusula específica, quase uma nota de rodapé, num acordo muito maior, costurado com habilidade maquiavélica por seu pai, o implacável e temido Dom Afonso Albuquerque Morais. O objetivo principal era silenciar um antigo credor da família, o avô de Lia, um pequeno empresário que anos atrás fora levado à ruína por uma manobra questionável de Dom Afonso e que, antes de morrer, deixara provas dessa dívida moral e financeira. De quebra, o casamento serviria para limpar a imagem pública da família, manchada por alguns escândalos recentes,
apresentando a união como um ato de benevolência, unindo um nome tradicional e poderoso a uma moça do povo, uma Cinderela moderna. Otávio mal vira uma fotografia de Lia, um rosto oval e sério numa imagem de baixa resolução. Para ele, ela era apenas mais uma peça no complexo tabuleiro dos negócios familiares, um sacrifício necessário no altar das aparências. Ele carregava não apenas o peso das expectativas esmagadoras de Dom Afonso, mas também o fardo de um erro cometido em sua juventude, um fantasma persistente, um segredo familiar que o assombrava nas raras noites em que o trabalho não o exauria até a inconsciência, tornando-o ainda mais cínico e recluso. Enquanto isso, perdido nos labirintos boêmios e vibrantes de uma parte mais antiga e visceral da cidade, alheio às maquinações frias de sua família, vivia Theo Albuquerque Moraes. Theo, o irmão gêmeo, idêntico de Otávio, mas seu completo e absoluto avesso. Onde Otávio era ordem, Theo era caos. Onde Otávio era gelo, Theo era fogo. Com seus cabelos negros, invariavelmente mais longos e despenteados que os do irmão, frequentemente presos num coque displicente ou caindo sobre a testa, um brilho rebelde e por vezes ferido nos olhos azuis penetrantes, a única característica física verdadeiramente idêntica que compartilhavam, um azul tão claro e intenso que parecia capturar o céu e a tempestade ao mesmo tempo, e uma aura inegável de perigo magnético, Theo era a antítese do polido e previsível Dr. Otávio. Renegado pela maior parte da família por suas escolhas de vida imprudentes, seu temperamento indomável e sua recusa em seguir os caminhos traçados por Dom Afonso, ele vivia, ou sobrevivia, de sua arte controversa, esculturas e pinturas, que exploravam as sombras da alma humana, num ateliê amplo e caótico, instalado num antigo galpão industrial, que era ao mesmo tempo seu refúgio e sua prisão autoimposta. Um erro do passado, um evento traumático envolto num segredo familiar trancado a 7 chaves, o separara de Otávio e do restante do clã há muitos anos, transformando o amor fraterno de infância em ressentimento amargo e uma dor profunda e silenciosa que ele afogava na arte e ocasionalmente em comportamentos autodestrutivos. Ele sabia, através de uma fonte improvável, sobre o casamento arranjado do irmão. A notícia lhe provocara um misto de desprezo pela farsa monumental e uma pontada desconfortável, quase possessiva, de algo que não conseguia nomear ao pensar na noiva desconhecida, uma jovem que seria jogada naquele ninho de víboras. O dia do casamento amanheceu cinzento e carregado, um presságio atmosférico que Lia, com seu coração já pesado, tentou em vão ignorar. Nona Emília, mais pálida e frágil do que nunca, reuniu suas últimas forças para abençoá-la. Seus olhos, envelhecidos, marejados de lágrimas contidas e uma preocupação palpável. "Minha menina, minha cara Isabela", sussurrou ela, a voz embargada, enquanto segurava a mão de Lia com seus dedos finos e trêmulos. "Que você encontre alguma felicidade, alguma paz. Este sacrifício, que ele não seja em vão. Que Deus a proteja." Lia engoliu o nó doloroso que se formara em sua garganta. Sacrifício. Nona Emília, com sua sabedoria simples, usara a palavra exata. Ela só vira o Dr. Otávio Albuquerque Moraes uma única vez, numa breve e terrivelmente formal videochamada onde ele mal a olhara, seus olhos azuis passando por ela como se fosse uma peça de mobília. Depois, apenas algumas fotos oficiais, divulgadas pela assessoria de imprensa da família, sempre com um ar sério, quase severo e distante. Ele parecia um homem respeitável, sim, mas frio como o mármore de uma estátua. Lia não esperava amor, nem sequer afeto.
Esperava apenas respeito, um tratamento digno e, acima de tudo, a segurança financeira que permitiria à nona Emília ter os cuidados médicos de que tanto necessitava. Amor era um luxo que ela não se atrevia a sonhar, uma flor exótica que não brotava em seu jardim de dificuldades. O vestido, um modelo simples, porém elegante, de um branco perolado, emprestado pela costureira do bairro, Dona Lourdes, uma antiga amiga de Nona Emília, parecia um disfarce, uma fantasia para uma peça em que ela não escolhera o papel. Onde chegara a imponente e suntuosa igreja, com seus vitrais centenários e seu aroma de incenso e flores caras, Lia sentiu o peso dos olhares curiosos, analíticos e, em sua maioria, julgadores dos convidados da alta sociedade. Um mar de rostos desconhecidos e expressões indecifráveis. Seu coração, já ansioso, batia descompassado contra as costelas, como um pássaro aprisionado. Dom Afonso, um homem corpulento, de cabelos grisalhos impecavelmente penteados e um olhar gélido que parecia capaz de congelar o sangue nas veias, a recebeu na entrada com um sorriso que não alcançava seus olhos calculistas. "Seja bem-vinda à família, minha jovem", ele disse, a voz grave e untuosa. Otávio a espera no altar. Ele está ansioso. A palavra ansioso soou falsa aos ouvidos de Lia. E ali estava ele, ou pelo menos quem ela acreditava piamente ser ele. De costas para a nave, parado diante do altar ricamente adornado, o noivo parecia exatamente como nas fotografias e na breve videochamada. Alto, ombros largos, o mesmo terno escuro de corte impecável. Quando ele finalmente se virou, ao som dos primeiros acordes da marcha nupcial, Lia sentiu um arrepio percorrer sua espinha, uma sensação estranha e inexplicável. Os olhos azuis, sim, eram os mesmos da foto, da mesma cor do céu antes de uma tempestade. Mas havia algo neles, uma intensidade quase predatória, um brilho selvagem, uma profundidade insondável que a fotografia estática não conseguira o capturar. O cabelo, embora formalmente penteado para a ocasião, parecia ter uma rebeldia latente, com alguns fios teimando em escapar do arranjo perfeito. Deve ser o nervosismo, ela pensou, tentando acalmar a si mesma. Talvez o penteado diferente para o casamento, a iluminação da igreja. Ele não sorriu quando ela se aproximou. Apenas a encarou. Um olhar tão direto e penetrante que a fez desviar o seu, subitamente intimidada e corada. A cerimônia transcorreu com uma rapidez impessoal, quase burocrática. As palavras do padre, falando sobre amor eterno e companheirismo, ecoavam vazias naquele contexto arranjado. O sim dele, quando proferido, soou rouco, quase um rosnado contido, uma vibração grave que a fez estremecer involuntariamente. Quando ele colocou a pesada aliança de ouro branco em seu dedo, sua mão estava surpreendentemente fria, mas o contato de sua pele com a dela enviou um choque elétrico estranho por todo o seu corpo. Um arrepio que nada tinha a ver com o frio da igreja. Ela atribuiu tudo à tensão avassaladora do momento, ao cansaço acumulado, à surrealidade da situação. Estava feito. Diante de Deus e dos homens, ou pelo menos da elite da cidade, ela estava casada com o Dr. Otávio Albuquerque Moraes. A recepção, realizada nos suntuosos jardins e salões da mansão dos Albuquerque Moraes, foi um desfile de opulência ostensiva e falsidade social. Sorrisos forçados que não chegavam aos olhos, conversas sussurradas em cantos estratégicos, olhares enviesados que a mediam dos pés à cabeça. Lia sentia-se como um peixe exótico arrancado de seu aquário e jogado num tanque de tubarões, um objeto de curiosidade mórbida. Seu marido permaneceu ao seu lado durante a maior parte do tempo, como exigia o protocolo, mas era uma presença distante, uma sombra fria e silenciosa.
Ele mal falava, limitando-se a responder com monossílabos ou acenos de cabeça quando interpelado por algum convidado. Em um determinado momento, enquanto ele se afastava para cumprimentar um grupo de empresários influentes, com Dom Afonso a tiracolo, Lia, tentando encontrar um canto mais tranquilo perto de uma fonte, ouviu, sem querer, um comentário venenoso de uma socialite loira e espigada para sua acompanhante. Pobre coitada, bonitinha, mas tão sem sal. Casar com o doutor certinho, o picolé de chuchu. Pelo menos não foi com o irmão problema, aquele Theo. Dizem que são idênticos na aparência, mas um é o anjo engomadinho, o outro o próprio demônio em pessoa. Um escândalo sobre rodas. Lia sentiu um calafrio percorrer-lhe a espinha. Irmão, gêmeo idêntico. Ninguém, absolutamente ninguém, havia mencionado a existência de um irmão gêmeo. Uma pequena semente de apreensão começou a brotar em seu peito. A noite avançava, implacável, e a exaustão física e emocional começava a tomar conta de Lia, tornando as luzes brilhantes mais ofuscantes e os sons da festa mais estrondosos. Finalmente, após o que pareceu uma eternidade de sorrisos forçados e cumprimentos vazios, foram discretamente conduzidos por uma governanta de semblante severo à suíte nupcial. Um cômodo vasto e luxuosamente decorado, mas que exalava uma frieza impessoal, quase como um quarto de hotel de luxo, não o ninho de amor que deveria ser. Assim que a pesada porta de carvalho se fechou atrás deles, isolando-os do resto do mundo, o homem que ela ainda acreditava ser Otávio despiu o paletó do terno com uma brusquidão e uma falta de cerimônia que a assustaram. Ele o jogou sobre uma poltrona de veludo como se fosse um trapo velho. Em seguida, virou-se para ela e, pela primeira vez naquela noite interminável, um sorriso lento, enviesado e inegavelmente perigoso curvou seus lábios. Não era o sorriso polido e reservado de um médico conceituado, mas o sorriso predatório de um lobo que acaba de encurralar sua presa. Então Isabela Lia Castilho, ele disse, a voz surpreendentemente rouca, carregada de um sarcasmo cortante que ela não reconhecia de sua breve interação virtual com Otávio. Seus olhos azuis brilhavam com uma luz zombeteira e desafiadora. A noiva virgem e assustada, o cordeirinho sacrificial. Achou mesmo que seria tão fácil assim se infiltrar na nobre e imaculada família Albuquerque Moraes? Que bastaria um rostinho bonito e uma história triste para garantir seu futuro. Lia recuou instintivamente um passo, o coração disparando em seu peito como um tambor de guerra. A exaustão deu lugar a um medo crescente e palpável. Doutor Otávio, o que o senhor quer dizer com isso? Sua voz saiu num fio, trêmula e incerta. Ele soltou uma risada curta, seca e amarga, que não continha nenhum traço da formalidade ou da frieza calculada que ela esperava de seu suposto marido. Ele se aproximou dela com passos lentos e deliberados, diminuindo a distância entre eles. Lia pôde sentir, então, o cheiro sutil de tabaco caro e algo mais, algo indefinível, selvagem, uma essência masculina crua e indomável que definitivamente não combinava com a imagem do cirurgião impecável. Seus olhos azuis, agora a centímetros dos dela, brilhavam com uma intensidade febril, quase maníaca. Doutor Otávio, ele repetiu, o tom carregado de um escárnio que a fez encolher-se. Ah, minha querida, ingênua Isabela, você é ainda mais inocente do que eu sequer poderia ter imaginado. Ele parou a poucos centímetros dela, o hálito quente com um leve traço de uísque roçando seu rosto. O medo de Lia se transformou em pânico silencioso. Otávio, ele continuou, saboreando cada palavra, não pôde comparecer ao seu próprio casamento. Digamos que ele teve um contratempo de última hora. Um compromisso absolutamente inadiável. Ele fez uma pausa dramática. Seus olhos fixos
Nos dela, apreciando a confusão e o medo crescente que tomavam conta das feições de Lia. Mas a família, a ilustre família Albuquerque Moraes, não poderia permitir um escândalo de proporções épicas, não é mesmo? Um noivo fujão abandonando a noiva no altar. Péssimo para os negócios, terrível para a reputação, imperdoável. O sangue de Lia pareceu ter se transformado em gelo em suas veias. As palavras da socialite na festa ecoaram em sua mente como um trovão, irmão problema, Theo, idênticos, demônio. Uma terrível, inacreditável e apavorante suspeita começou a se formar em sua mente, tão absurda que ela mal ousava considerá-la. Quem é você? Ela conseguiu sussurrar, a voz embargada pelo pavor, o corpo inteiro tremendo. Ele inclinou a cabeça ligeiramente para o lado, o sorriso se alargando, revelando um lampejo de crueldade divertida e uma tristeza oculta. Com uma delicadeza surpreendente, que contrastava brutalmente com sua aura ameaçadora, ele estendeu a mão e, com a ponta dos dedos, afastou uma mecha de cabelo que caíra sobre o rosto pálido e assustado dela. O toque, mesmo breve, enviou outro choque elétrico por seu corpo. Ele disse, a voz agora um murmúrio grave e sedutor que prometia problemas. Eu sou o contratempo. O irmão problema, a ovelha negra, o demônio, como certamente já devem ter lhe soprado aos ouvidos. Ele fez uma pequena reverência zombeteira. Prazer em finalmente conhecê-la, Isabela Castilho. Pode me chamar de Theo. E quer você queira, quer não, minha cara. Parece que você acabou de se casar comigo. O mundo de Lia, já tão frágil e incerto, desabou ruidosamente a seus pés. O choque a paralisou completamente, a revelação caindo sobre ela como uma avalanche de pedras frias e cortantes, casada com o homem errado. Um completo estranho, um homem visivelmente perigoso e imprevisível, cujos olhos azuis prometiam tudo, absolutamente tudo, menos a paz, a estabilidade e a segurança que ela tão desesperadamente buscava para si e para sua nona. Estava presa. O véu da inocência foi brutalmente rasgado, e o futuro de Lia agora é uma página em branco, manchada de medo e incerteza. Você acredita que pode haver alguma fagulha de redenção ou um vislumbre de esperança por trás dos olhos tempestuosos e da fachada cínica de Theo? Será ele verdadeiramente um demônio ou apenas um anjo caído? A primeira luz da manhã seguinte filtrou-se cruelmente pelas frestas da cortina pesada de veludo adamascado da suíte nupcial. Um santuário de luxo que mais parecia uma prisão dourada. Lia estava encolhida na poltrona de veludo cor de vinho, onde passara a noite em vigília, o vestido de noiva, outrora imaculado, agora amarrotado e manchado pelas lágrimas silenciosas que rolaram por seu rosto, testemunhas mudas de suas esperanças desfeitas. Cada palavra da revelação brutal de Theo, proferida com um cinismo cortante na noite anterior, ecoava em sua mente como um disco arranhado, um carrossel vertiginoso de choque, medo paralisante e uma raiva crescente, porém impotente. Casada com o irmão errado, um impostor. Um homem cuja presença, mesmo adormecido, era tão opressora quanto o silêncio gélido e carregado de segredos daquela mansão fria e impessoal. O cheiro dele, uma mistura complexa de tabaco caro, um leve traço de uísque e algo indefinivelmente selvagem, quase animal, parecia ter impregnado cada fibra do tecido do quarto, sufocando-a, roubando-lhe o ar. Ela não pregara o olho, sobressaltando-se ao menor ruído do assoalho antigo, esperando que a qualquer momento ele viesse reclamar seus supostos direitos de marido, uma perspectiva que a enchia de um terror gélido. Mas Theo, após a revelação bombástica que desmoronara o pouco que restava do mundo de Lia, simplesmente se despojara do paletó e da gravata com uma indiferença calculada,
jogara-se na vasta cama king size, virando-se de costas para ela e, para seu espanto e ligeiro, quase culpado, alívio, mergulhara num sono aparentemente profundo e tranquilo, ou pelo menos numa imobilidade pétrea que sugeria isso. Quando os raios de sol já subiam mais alto no céu, pintando faixas de luz no tapete persa, ele finalmente se moveu. Lia, que cochilara por breves e agitados momentos, despertou num sobressalto, o coração disparado. Theo espreguiçou-se longamente, como um grande felino satisfeito, os músculos das costas largas e bem definidas ondulando sob a fina camisa branca de linho, agora irremediavelmente amassada. Ele se sentou na beirada da cama, os pés descalços tocando o chão frio, e passou as mãos pelo cabelo negro e despenteado, os fios rebeldes caindo sobre a testa. Só então pareceu notar a presença dela, ainda encolhida na poltrona, os olhos, grandes e assustados, fixos nele, o corpo rígido como uma estátua de sal. Um resquício daquele sorriso cínico e perigoso da noite anterior pairou em seus lábios, acentuando as linhas de expressão ao redor de seus olhos azuis penetrantes. "Bom dia, esposa." Ele provocou, a voz rouca e grave, ainda impregnada pelo sono. Ou deveria dizer, prisioneira fugitiva. Vejo que preferiu o conforto duvidoso dessa poltrona antiga à companhia luxuosa do seu terrível e recém-adquirido marido. Lia ergueu o queixo, a humilhação e o medo da noite anterior começando a dar lugar a uma frágil, porém obstinada, resolução. Ela não seria esmagada. Não ali, não daquele jeito. Isso não é um casamento. Ela retrucou, a voz surpreendentemente firme, embora um leve tremor a traísse. É uma farsa grotesca, um crime. Seu pai, vocês todos, como puderam fazer uma coisa dessas? Brincar com a vida das pessoas dessa maneira? Theo levantou-se com uma agilidade fluida, caminhando com passos lentos e deliberados até a enorme janela e abrindo as pesadas cortinas com um gesto brusco, quase violento, inundando o quarto com a luz forte e impiedosa da manhã, que fez Lia piscar e desviar o olhar por um instante. "Ah, a nobre moralidade da pobre órfã!" Ele zombou, sem se virar para encará-la, observando algo na paisagem lá fora que Lia não conseguia identificar. "Poupe-me do discurso inflamado sobre honra e justiça, Isabela. Você não estava exatamente se casando por amor idílico com meu ilustre irmão? Estava? Sejamos honestos. Era um acordo comercial, um contrato frio. Você precisava desesperadamente do dinheiro para salvar sua avózinha doente. E os poderosos Albuquerque Morais precisavam de... Bem, digamos que precisavam de uma noiva conveniente, uma fachada de normalidade e benevolência." Ele finalmente se virou, encarando-a diretamente, os olhos azuis frios como lascas de gelo ártico. A única coisa que mudou na equação foi o noivo. "E acredite em mim, para Dom Afonso, meu pragmático pai, isso é um detalhe absolutamente insignificante, contanto que o espetáculo continue e os negócios prosperem." Detalhe insignificante? Lia levantou-se de um salto, a voz agora tremendo, visivelmente de indignação e incredulidade. O sangue fervia em suas veias. "Eu fui enganada, ludibriada, humilhada publicamente. Fui tratada como um objeto, uma mercadoria. Eu tenho direitos, esta farsa tem que acabar." Theo soltou uma risada, curta e desprovida de qualquer humor, um som seco e amargo que ecoou pelo quarto luxuoso. "Direitos? Nesta casa, neste ninho de víboras? Minha querida e ingênua Isabela, você está em território inimigo agora. E mais especificamente no meu território." Ele se aproximou dela e Lia, apesar do medo instintivo que ele lhe inspirava, sustentou seu olhar, recusando-se a recuar.
Vamos deixar uma coisa bem clara entre nós, para que não haja mais mal-entendidos. Eu não queria essa palhaçada toda, tanto quanto você, talvez até menos. Fui praticamente arrastado para aquele altar, sob ameaças veladas e chantagens emocionais, que você nem sonha. Mas já que estamos ambos irremediavelmente presos nisso, pelo menos por enquanto, sugiro que coopere, pelo seu próprio bem e, principalmente, pelo bem-estar da sua preciosa avó. A menção à nona Emília, proferida com uma frieza calculada, foi como um soco no estômago de Lia. Ele sabia exatamente onde atingir, qual era seu ponto mais vulnerável. O que você quer de mim? Ela perguntou, a voz subitamente baixa, quase um sussurro, o fogo da indignação momentaneamente extinto pela preocupação lancinante com nona Emília. Por enquanto, quero que represente seu papel com convicção. Que seja a senhora Albuquerque Moraes, sorria para as câmeras imaginárias da sociedade, seja a esposa adorável, talvez um pouco tímida, mas devotada, do herdeiro renegado que está milagrosamente tentando se redimir. Ele gesticulou com desdém pelo quarto suntuoso. Desfrute do luxo que lhe é oferecido. Coma bem, vista as roupas caras que certamente lhe comprarão. E o mais importante, fique fora do meu caminho o máximo possível. Eu, em troca, prometo ficar fora do seu. Seus olhos encontraram os dela, e por um instante fugaz, Lia pensou ter visto algo além do cinismo habitual, um lampejo de cansaço profundo, talvez até de uma dor antiga e mal cicatrizada. Este casamento, Isabela, é uma gaiola dourada para nós dois. A única diferença é que eu já estou dolorosamente acostumado com o brilho frio das grades. O café da manhã que se seguiu foi um tormento silencioso e opressor. Servido numa sala de jantar formal e gigantesca, com uma mesa de mogno polido que poderia acomodar 30 pessoas confortavelmente, estavam presentes apenas Lia, Theo e o imponente e gélido Dom Afonso, que presidia a mesa com a autoridade incontestável de um imperador romano em seu palácio. Otávio, o noivo original, o motivo de toda aquela encenação, não foi mencionado sequer uma vez. Era como se ele tivesse evaporado no ar, uma miragem. Dom Afonso dirigiu a Lia um sorriso que não alcançava seus olhos pequenos e astutos. E algumas palavras de falsa boas-vindas, tratando Theo, seu próprio filho, com uma formalidade tensa e distante que beirava o desprezo contido. A hostilidade entre pai e filho era palpável, cortando o ar como uma navalha. Espero que tenha descansado bem e que esteja se sentindo confortável, minha querida nora, disse Dom Afonso, a voz untuosa contrastando com a frieza de seu olhar que estava fixo em Lia, analisando-a. Theo pode ser um pouco intenso às vezes, um tanto peculiar em seus hábitos, mas posso lhe assegurar que ele tem um bom coração por baixo de toda aquela excentricidade artística. A forma como ele pronunciou a palavra excentricidade deixou dolorosamente claro para Lia que era um eufemismo para algo muito pior aos olhos dele. Fracasso, rebeldia, decepção. Theo apenas revirou os olhos com impaciência, dedicando-se a comer seu de jejum com uma lentidão provocadora, ignorando completamente a presença e as palavras do pai, como se ele fosse invisível. Lia murmurou uma resposta ininteligível, algo sobre estar bem, sentindo-se sufocar sob o peso dos olhares e da atmosfera carregada. A conivência daquela família era assustadora. Ninguém parecia se importar minimamente com o engano, com a troca de noivos, com seus sentimentos. Aquele era o mundo deles, regido por suas próprias regras distorcidas, e ela era apenas uma peça insignificante, facilmente descartável, nesse jogo de poder e aparências. Mais tarde, naquele mesmo dia, uma assessora pessoal, designada por Dom Afonso para auxiliá-la em sua nova vida, apareceu.
Era uma mulher de meia idade, elegante de uma forma austera e fria, chamada Dona Constança. Sua tarefa, explicou com um sorriso forçado, era orientar Lia sobre seus novos deveres sociais e a etiqueta rigorosa da família Albuquerque Moraes. Isso incluía a aquisição de um guarda-roupa novo e absurdamente caro, aulas de comportamento e postura, para que a senhorita não destoe nos ambientes que passará a frequentar, explicou Dona Constança com um tom sutilmente condescendente. E uma longa lista de eventos sociais beneficentes e jantares de negócios, onde sua presença ao lado de Theo seria absolutamente essencial para a imagem da família. Lia sentia-se cada vez mais como uma boneca de porcelana, sendo vestida, penteada e manipulada para um espetáculo do qual não queria fazer parte. Os dias seguintes se arrastaram numa névoa de irrealidade e crescente apreensão. Lia explorava os corredores labirínticos da mansão como um fantasma perdido, evitando Theo o máximo possível, o que não era difícil, já que ele parecia fazer o mesmo. Ele, por sua vez, passava a maior parte do tempo trancado no que os empregados sussurravam ser a ala oeste da mansão. Uma parte mais antiga e isolada da casa, onde, segundo Dona Constança informara com um ar de desaprovação, ele tinha seu estúdio de arte e seu refúgio particular. Lia logo descobriu que a ala oeste era um território evitado pelo restante da família e até mesmo pelos empregados mais antigos, como se fosse um lugar amaldiçoado ou contaminado. A curiosidade a roía por dentro. Um desejo quase masoquista de entender melhor o homem com quem estava acorrentada, mas o medo e a prudência ainda eram maiores. Sua única e preciosa ligação com o mundo exterior, com sua antiga vida, eram os telefonemas diários para Nona Emília. Sua avó, felizmente alheia à farsa macabra de seu casamento, parecia mais animada e disposta, dizendo com a voz um pouco mais forte que os novos remédios, agora pagos pela suposta generosidade da família Albuquerque Moraes, estavam fazendo um efeito notável. Cada palavra de gratidão e esperança proferida por Nona Emília era como uma faca afiada, cravando-se no coração de Lia, acorrentando-a ainda mais àquela mentira sufocante. Ela se sentia uma impostora, uma traidora, Já, porém, durante uma dessas ligações, a voz de Nona Emília fraquejou e um tom de preocupação infiltrou-se em suas palavras. Estou com uma tosse ruim que não passa, minha filha, e uma febre teimosa que não cede há dias. O médico que me acompanha aqui na clínica do bairro disse que preciso fazer uns exames mais complexos, mais caros, talvez até num hospital especializado. O desespero frio e agudo tomou conta de Lia instantaneamente. Ela sabia com uma certeza aterradora que o hospital especializado significava invariavelmente um dos hospitais de ponta do grupo Albuquerque Moraes, e exames caros significava mais dinheiro, mais dependência, mais dívidas de gratidão para com aquela família que a aprisionara. Engolindo o orgulho ferido e o medo que lhe era habitual, ela tomou uma decisão. Procuraria Theo. Era sua única opção. Encontrou-o na imensa biblioteca da mansão, uma sala magnífica e sombria, com paredes forradas de livros do chão ao teto e grandes janelas que davam para um jardim de inverno melancólico. Ele estava sentado numa poltrona de couro desgastada, folheando um livro antigo de capa escura com uma expressão completamente absorta. A luz suave que entrava pela janela, com os cabelos caindo sobre a testa e uma ruga de concentração entre as sobrancelhas, era a primeira vez que Lia o via parecer quase vulnerável, quase pacífico. Theo, ela começou, a voz hesitante, quase um sussurro. Ele levantou os olhos do livro abruptamente, a expressão suave endurecendo instantaneamente ao vê-la parada na soleira da porta. O que foi agora, Isabela?
Pensei ter sido claro sobre manter distância. É a minha avó. Ela não está bem, Lia disse, as palavras saindo num atropelo ansioso. Ela precisa de exames, de um hospital melhor. O médico dela está preocupado. A urgência em sua voz era palpável. Seu pai, Dom Afonso, ele poderia ajudar? Ele tem tantos recursos. Theo fechou o livro com um baque surdo, quebrando o silêncio da biblioteca. Meu pai, ele disse, com um tom carregado de amargura, só ajuda se houver algo substancial em troca. E você, Isabela, já deu a ele o que ele queria. Um casamento arranjado, uma fachada de respeitabilidade para a família. Agora, tecnicamente, você é meu problema, não mais dele. Mas ela pode piorar. Ela pode morrer. Lágrimas de desespero e impotência brotaram nos olhos de Lia, escorrendo por seu rosto antes que ela pudesse contê-las. Por favor, Theo, eu imploro. Eu faço qualquer coisa que você pedir. A oferta desesperada escapou de seus lábios antes que ela pudesse pensar nas consequências. Ele a encarou por um longo e tenso momento, o olhar indecifrável perscrutando seu rosto. Qualquer coisa? Um brilho perigoso, quase predatório, acendeu em seus olhos azuis e Lia sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Por um instante, temeu ter ido longe demais, ter se oferecido a um pacto com o diabo. Mas então, para sua imensa surpresa, ele suspirou profundamente, um som cansado que parecia vir do fundo da alma, e passou a mão pelo cabelo num gesto de frustração. Certo. Droga. Vou ver o que posso fazer, mas não espere milagres ou gentilezas. E definitivamente não espere que seja de graça. Tudo tem um preço nesta família. No dia seguinte, para alívio e espanto de Lia, Nona Emília foi transferida de ambulância para o melhor e mais moderno hospital do Grupo Albuquerque Moraes, recebendo todos os cuidados médicos necessários, acomodada num quarto particular confortável. Lia não sabia que preço Theo exatamente pagara por aquilo, ou que tipo de promessa sombria ele fora forçado a fazer a Dom Afonso. Seu sogro, ao encontrá-la casualmente num dos corredores do hospital, enquanto ela visitava a avó, apenas comentou, com um sorriso satisfeito e um brilho triunfante nos olhos: "Vejo que Theo está finalmente aprendendo o significado de suas responsabilidades familiares. Talvez este casamento tenha sido uma excelente ideia, afinal de contas. Pode até mesmo endireitá-lo." As palavras foram ditas com uma tranquilidade que fez Lia estremecer. A dinâmica entre Lia e Theo começou a mudar sutilmente, quase imperceptivelmente. Ainda havia uma tensão constante no ar entre eles, uma desconfiança mútua profundamente enraizada. Mas a urgência da doença de Nona Emília e a ação inesperada de Theo criaram uma espécie de trégua forçada, uma conexão frágil baseada na necessidade. Theo, apesar de sua fachada de rudeza e indiferença, cumpria suas promessas de uma forma quase relutante, mas eficiente. Lia, por sua vez, começou a observar mais atentamente aquele homem enigmático e contraditório com quem o destino a unira. Percebeu as olheiras profundas e permanentes sob seus olhos que denunciavam noites mal dormidas, a maneira como ele às vezes se perdia em pensamentos sombrios, encarando o vazio com uma expressão de dor indizível, o jeito quase imperceptível, como sua mão esquerda tremia levemente ao segurar um copo ou um pincel. Uma noite, Lia não conseguiu dormir. A preocupação constante com a saúde de Nona Emília, que apesar dos cuidados ainda inspirava a atenção, e a estranheza opressora de sua situação, a mantinham numa vigília ansiosa. Vagando pelos corredores silenciosos e escuros da mansão, sentindo-se mais prisioneira do que nunca, ela se sentiu inexplicavelmente atraída por uma luz fraca e um som distante de música clássica, melancólica e poderosa, vindo da temida ala oeste.
Hesitante, mas impelida por uma curiosidade que superava o medo, seguiu o som até uma pesada porta de madeira entreaberta. Era o estúdio de Theo. O lugar era um caos organizado de telas de todos os tamanhos, algumas em branco, outras cobertas por esboços a carvão, latas de tinta abertas exalando um cheiro forte, pincéis de todos os tipos espalhados e esculturas inacabadas de metal retorcido e argila disformes que pareciam clamar por atenção. E no centro de tudo, sob a luz forte de um holofote industrial, estava Theo. Sem camisa, o torso nu coberto de respingos de tinta e suor, os músculos tensos pela concentração, ele trabalhava febrilmente numa grande escultura de metal que parecia representar um anjo caído, com as asas majestosas brutalmente quebradas, a cabeça jogada para trás, num grito silencioso de agonia e desafio. A música que preenchia o ambiente, agora Lia reconhecia, era uma peça pungente de Bach para violoncelo solo que parecia dar voz à dor da escultura. Ele não a viu, completamente imerso em seu processo criativo. Lia ficou ali, escondida na sombra do corredor, observando-o com uma mistura de fascínio e temor. A intensidade com que ele trabalhava era quase assustadora. Uma fúria contida sendo canalizada para o metal. Mas havia também uma vulnerabilidade palpável em sua concentração, uma dor crua e profunda que ele parecia tentar exorcizar através da arte. As outras esculturas espalhadas pelo estúdio eram igualmente perturbadoras e estranhamente belas, retratando figuras humanas contorcidas, aprisionadas, lutando para se libertar, mas com um lampejo teimoso de desafio ou uma centelha de esperança em seus olhos de metal ou argila. Lia começou a entender, com uma clareza súbita e desconcertante, que a selvageria de Theo, sua rebeldia e seu cinismo, não eram apenas traços de uma personalidade difícil. Eram uma armadura forjada no fogo, uma carapaça para proteger, algo profundamente ferido e vulnerável em seu interior. De repente, como se sentisse sua presença no ar, ele parou de trabalhar, o martelo ainda suspenso. Virou-se bruscamente na direção da porta, os olhos azuis faiscando na penumbra, alertas como os de um animal selvagem acuado. Quem está aí? O que está fazendo aqui? Eu disse para ficar longe da minha ala. Sua voz era um rosnado baixo e ameaçador. Lia encolheu-se instintivamente, o coração pulando na garganta. Eu não conseguia dormir, gaguejou, saindo timidamente da sombra. Ouvi a música e me aproximei. Ele a fuzilou com o olhar por um instante, a mandíbula tensa. Mas depois, para surpresa dela, algo em sua expressão hostil suavizou, minimamente, talvez exaustão ou resignação. Ele parecia incrivelmente cansado, como se carregasse o peso do mundo em seus ombros largos. Este é o meu espaço, Isabela, o meu único refúgio nesta maldita casa, o único lugar onde posso respirar. Respeite isso. Suas esculturas, elas são... Lia hesitou, procurando a palavra certa, sentindo uma necessidade inesperada de expressar o impacto que aquelas obras tiveram sobre ela. Intensas, dolorosamente honestas, um brilho fugaz e indecifrável de algo que poderia ser orgulho ferido, ou talvez apenas surpresa por ela não ter fugido horrorizada ou expressado repulsa, passou pelos olhos dele. Elas são o que são. A verdade, sem verniz, sem embelezamento. A maioria das pessoas não gosta de encarar a verdade. Ele se aproximou da porta, o corpo nu e suado, bloqueando parcialmente a visão dela do interior do estúdio, como se protegendo seu santuário. Vá dormir, Isabela. E, por favor, não volte aqui. Alguns demônios é melhor deixar em paz. Mas a imagem do anjo de asas quebradas e a dor crua que vislumbrara nos olhos de Theo não saíram da cabeça de Lia nos dias que se seguiram.
Quem era, afinal, o verdadeiro Dr. Otávio Albuquerque Moraes, o noivo perfeito e exemplar que desaparecera misteriosamente na véspera do casamento? E quem era realmente Theo, o suposto demônio, o artista torturado que parecia carregar o peso dos pecados do mundo em suas costas largas e expressá-lo em arte tão visceral e comovente? As perguntas a assombravam, tornando seus dias naquela mansão ainda mais insuportáveis. Alguns dias depois, aproveitando uma das raras e prolongadas ausências de Theo da mansão, ele costumava sumir por horas, às vezes por 1 ou 2 dias inteiros, sem dar satisfações a ninguém, retornando com os olhos mais sombrios e a alma mais inquieta. Lia, tomada por uma coragem desesperada e uma necessidade crescente de entender o labirinto de mentiras em que se encontrava, decidiu que não podia mais esperar passivamente. Seu alvo era o escritório particular de Dom Afonso, o lugar que ela intuía ser o centro nevrálgico de todas as maquinações e segredos daquela família. Sabia que era um risco imenso, que se fosse descoberta, as consequências poderiam ser terríveis, mas sentia visceralmente que não podia mais ser uma marionete passiva, manipulada ao bel prazer dos Albuquerque Moraes. Precisava de respostas, precisava de uma arma, qualquer arma, para lutar por sua liberdade e pela verdade. Esperou até que a madrugada avançasse e a mansão estivesse mergulhada no silêncio profundo da noite. Com o coração batendo descontroladamente contra as costelas, os pés descalços deslizando sobre o mármore frio dos corredores, conseguiu chegar à porta maciça do escritório de Dom Afonso. Para sua surpresa, a porta estava destrancada. Entrou com cautela. A sala estava escura, apenas fracamente iluminada pela luz fria da lua que entrava pela imensa janela panorâmica, que oferecia uma vista deslumbrante, porém sinistra, da cidade adormecida. Começou a vasculhar as gavetas da enorme e imponente mesa de mogno escuro, as mãos trêmulas e suadas. A maioria continha apenas documentos de negócios, contratos volumosos, relatórios financeiros complexos. Nada que parecesse remotamente relevante para o desaparecimento súbito de Otávio ou para a farsa de seu casamento com Theo. Quando estava prestes a desistir, sentindo a frustração e o medo crescendo, notou uma pequena gaveta quase oculta na parte inferior da mesa, que não havia percebido antes. Estava trancada, usando um grampo de cabelo que tirou de seu penteado improvisado, numa habilidade aprendida nos tempos difíceis de sua adolescência, quando precisava ser engenhosa para sobreviver. Conseguiu abrir a fechadura simples após alguns minutos de tensão excruciante, cada pequeno estalo parecendo ecoar pela mansão inteira. Dentro da gaveta havia apenas uma única pasta fina, de cor neutra, sem nenhuma identificação. Ao abri-la, seu sangue gelou em suas veias. Eram fotografias, diversas fotografias de Otávio, o verdadeiro Otávio. Mas ele não estava sorrindo e confiante como nas imagens públicas e nos retratos da família. Nestas fotos, ele parecia pálido, abatido, com olheiras profundas e escuras sob os olhos, uma expressão de profundo sofrimento e exaustão em seu rosto. Em várias delas, ele estava entrando numa clínica discreta de aparência cara e exclusiva, mas com um nome que ela nunca ouvira falar. Clínica Serenidade Montana, Bem-Estar e Recuperação Integral. Havia também um pequeno cartão de visitas da clínica, com um endereço numa região montanhosa e isolada, a várias horas de distância da cidade. Ao lado das fotos, um extrato bancário recente e confidencial mostrava uma transferência de uma quantia vultosa de uma das contas de Dom Afonso diretamente para a clínica, com a anotação manuscrita ao lado: Tratamento OAM. Despesas. Mensais. Confidencialidade absoluta.
Otávio não fugira do casamento, ele estava internado. E Dom Afonso não apenas sabia disso, como estava ativamente financiando seu tratamento e, mais importante, mantendo tudo sob o mais absoluto e rigoroso sigilo. Por quê? Que tipo de tratamento era esse que exigia tanto segredo e isolamento? E por que Theo fora forçado a tomar o lugar de seu irmão de forma tão abrupta, cruel e aparentemente sem questionar? As peças do quebra-cabeça começavam a se encaixar, mas a imagem que se formava era ainda mais sombria e perturbadora do que Lia poderia imaginar. Antes que Lia pudesse processar completamente a gravidade da descoberta, ou sequer pensar no que faria com aquela informação explosiva, ouviu um ruído sutil no corredor. Passos firmes e deliberados se aproximando da porta do escritório. Congelou. Apagou a pequena lanterna do celular que usava para iluminar os documentos. Fechou a gaveta e a pasta rapidamente, quase sem respirar, enfiando o pequeno cartão de visitas da clínica no bolso de seu roupão de seda. E num movimento desesperado, escondeu-se atrás de uma das pesadas cortinas de brocado que ladeavam a janela panorâmica. O coração martelando contra as costelas com a força de um tambor de guerra. A porta do escritório se abriu lentamente, rangendo levemente nas dobradiças. A silhueta alta e imponente de um homem adentra o escritório escuro, seus passos ecoando no silêncio mortal. Seria Dom Afonso, descobrindo a invasão de sua privacidade e os segredos expostos. Ou pior, seria Theo, imprevisível e volátil, descobrindo sua investigação secreta sobre sua família e principalmente sobre seu irmão. Lia prende a respiração, escondida nas sombras, segurando a única pista concreta que pode desvendar o mistério sobre o paradeiro e a condição de Otávio, e talvez a chave para sua própria liberdade e redenção. Mas essa descoberta perigosa pode ter colocado sua vida e a frágil segurança de Nona Emília em um perigo ainda maior e mais imediato. O que ela fará com essa informação comprometedora? E em quem, neste ninho de cobras venenosas, ela poderia, sequer remotamente, ousar confiar? A noite está longe de acabar, e os segredos da família Albuquerque Moraes estão prestes a vir à tona de forma explosiva. A silhueta que adentrou o escritório, recortada contra a luz fantasmagórica da lua que invadia a janela panorâmica, não era a de Dom Afonso, com sua corpulência autoritária e passos pesados. Era mais alta, mais esguia, com um movimento felino, quase predatório, que Lia reconheceu com um arrepio gélido de pavor percorrendo sua espinha. Theo. Ele parou no centro da vasta sala, a cabeça levemente inclinada, como um lobo farejando o ar, seus sentidos aguçados perscrutando a penumbra. Lia, escondida atrás da pesada cortina de brocado, prendeu a respiração com tanta força que sentiu uma dor aguda no peito, o coração ameaçando explodir contra as costelas. O tecido da cortina, que antes parecera um refúgio seguro, agora parecia fino como papel de seda, perigosamente transparente. Qualquer movimento brusco, qualquer som escapado, e ela estaria irremediavelmente perdida, sua frágil investigação desmascarada. Theo, com uma lentidão calculada que aumentava a agonia de Lia, acendeu um pequeno abajur de cúpula verde sobre a maciça mesa de mogno de Dom Afonso. A luz âmbar e fraca que se derramou pelo ambiente revelou seu rosto tenso, as maçãs do rosto salientes e seus olhos azuis, incrivelmente claros, que pareciam varrer cada canto escuro e cada sombra da sala com uma intensidade desconcertante. Ele não parecia estar ali para trabalhar ou para vasculhar os negócios do pai. Havia uma urgência palpável em seus movimentos contidos, uma inquietação quase febril que emanava dele. Ele abriu algumas gavetas da escrivaninha, aleatoriamente, com gestos bruscos, como se procurasse por algo específico, algo vital, mas sem saber exatamente o que
ou onde encontrar. Sua frustração crescia a cada gaveta vazia ou cheia de papéis irrelevantes, tornando-se quase palpável no ar carregado. Lia rezava fervorosamente para todas as divindades que conhecia, para que ele não notasse a pequena e discreta gaveta inferior, aquela que ela acabara de violar, aquela que continha o segredo explosivo sobre Otávio. De repente ele parou, o corpo enrijecendo. Seu olhar penetrante fixou-se na poltrona de couro desgastada, ao lado da lareira apagada, onde ela deixara, por um descuido imperdoável em seu nervosismo crescente, o livro que lera mais cedo na biblioteca. Um romance antigo, com uma capa, de couro escura e gasta pelo tempo. Um volume que claramente não pertencia à seleção pragmática de Dom Afonso. Theo se aproximou lentamente da poltrona, como um predador se aproximando de sua presa. Pegou o livro. Ele o folheou por um instante, a expressão indecifrável, e então seu olhar se tornou mais aguçado, mais perigoso, a suspeita transformando-se em certeza. Ele sabia, sem sombra de dúvida, que alguém estivera ali. E não era seu pai. "Quem está aí?" ele chamou. A voz baixa e rouca, mas carregada de uma ameaça velada que ecoou sinistra no silêncio sepulcral do escritório. "Apareça! Agora! Ou juro que vou revirar esta casa até encontrar você!" Lia sabia, com um aperto no estômago, que não tinha mais escolha. Que o jogo de esconde-esconde havia terminado. Com as pernas trêmulas como varas verdes, sentindo o suor frio escorrer por suas costas, ela afastou a pesada cortina lentamente, revelando-se à luz mortiça do abajur. A luz amarelada iluminou seu rosto pálido, seus olhos grandes e arregalados pelo medo e o desalinho de suas roupas. Theo a encarou, e por um instante fugaz, a mais pura e genuína surpresa substituiu a hostilidade latente em seus olhos azuis. Mas essa surpresa durou apenas um piscar de olhos. "Você?" ele sibilou, a voz carregada de uma mistura complexa de decepção, raiva e talvez uma ponta de dor. "O que diabos você está fazendo no escritório do meu pai, no meio da noite, Isabela? Estava procurando por joias escondidas? Dinheiro sujo? Ou talvez apenas satisfazendo sua curiosidade doentia sobre os podres e segredos da minha adorável família?" O sarcasmo em sua voz era cortante como vidro moído. Eu estava procurando a verdade, Theo," Lia respondeu. A voz surpreendentemente mais firme do que esperava, encontrando uma força inesperada em seu desespero. Agarrou-se ao pequeno e insignificante cartão da clínica em seu bolso como se fosse um talismã protetor, a única arma que possuía. A verdade sobre Otávio, a verdade sobre este casamento fraudulento, a verdade sobre tudo o que vocês escondem. Um sorriso amargo, doloroso e terrivelmente cínico curvou os lábios de Theo. A verdade? Você não aguentaria nem um fragmento da verdade, garotinha ingênua e protegida. Ela é muito mais feia, muito mais suja e pegajosa do que sua mente inocente. Pode sequer começar a imaginar. Ele deu um passo ameaçador em sua direção, e Lia recuou instintivamente, até sentir a frieza implacável da vidraça da janela panorâmica contra suas costas, aprisionando-a. Não havia para onde fugir. "O que você descobriu, hein, espertinha? Vamos, me diga. Quero ver até onde sua coragem de detetive amadora e bisbilhoteira a levou desta vez." Lia hesitou por um momento, o medo lutando contra a necessidade urgente de confrontá-lo, de arrancar respostas. Mas o olhar desafiador e zombeteiro dele a impeliu. Ela não recuaria mais. "Eu sei sobre a clínica Serenidade Montana," ela declarou, a voz ganhando força. "Eu sei que Otávio está internado lá, contra a vontade dele ou não, e sei que seu pai está pagando uma fortuna por isso, mantendo tudo sob o mais absoluto sigilo, como se fosse um segredo de Estado." A cor pareceu drenar completamente do rosto de Theo. Por um instante, que pareceu uma eternidade, ele ficou completamente imóvel, petrificado, como se ela o tivesse atingido fisicamente com uma força invisível.
A máscara de cinismo e indiferença que ele sempre usava escorregou, revelando por baixo uma vulnerabilidade crua, uma dor antiga e lancinante que ele normalmente escondia tão bem. Como você descobriu isso? Ele perguntou, a voz rouca e tensa, quase um sussurro estrangulado, a surpresa genuína em seu tom. Eu encontrei evidências irrefutáveis, Lia disse, escolhendo as palavras com cuidado, sem revelar todos os detalhes de sua descoberta, guardando algumas cartas na manga. Por que, Theo? Por que todo esse segredo, todo esse teatro? O que há de tão terrível com Otávio que precisa ser escondido do mundo, a ponto de forçarem você a tomar o lugar dele no altar, a viver essa farsa humilhante, a destruir minha vida no processo? A acusação em sua voz era clara. Theo passou as mãos trêmulas pelo cabelo escuro, uma agonia visível vincando seus traços, tornando-o subitamente mais velho, mais cansado. Ele se afastou dela, começando a caminhar de um lado para o outro do vasto escritório como um animal selvagem e enjaulado, seus passos ecoando no silêncio opressor. Terrível? Sim, é terrível. É um inferno, ele finalmente disse, a voz embargada. Otávio, meu irmão gêmeo, ele não é o santo imaculado que todos pensam que ele é, nem o pilar de força, controle e retidão que meu pai insiste em vender ao mundo. Ele parou abruptamente, encarando a escuridão lá fora, como se procurasse por respostas na vastidão da noite. Ele tem demônios, Lia, demônios interiores que o consomem, que o devoram por dentro há anos, desde a adolescência. Uma doença da alma, uma escuridão que o leva a fazer coisas horríveis, indescritíveis, consigo mesmo e, às vezes, com os outros. Lia sentiu um arrepio percorrer-lhe a espinha, um pressentimento sombrio. Que tipo de coisas, Theo? Seja claro, ele é viciado, Theo confessou, a palavra saindo com uma dificuldade imensa, como se rasgasse sua garganta, carregada de uma dor palpável e de uma vergonha que não era sua. Desesperadamente viciado, em jogo pesado, em dívidas com gente perigosa, em analgésicos potentes que ele conseguia por ser médico, em qualquer coisa que o fizesse esquecer quem ele é, em autodestruição. Dom Afonso tentou encobrir seus rastros por anos, com rios de dinheiro, com ameaças veladas, com subornos. Mas a última crise, foi devastadora, catastrófica. Aconteceu poucos dias antes do nosso casamento. Ele engoliu em seco, a memória claramente dolorosa. Ele teve um surto psicótico, destruiu completamente o apartamento de luxo onde morava, agrediu uma enfermeira particular que meu pai contratara para tentar mantê-lo na linha. Foi um escândalo abafado a peso de ouro. Meu pai o internou à força na Serenidade Montana, para evitar um escândalo público que destruiria a reputação impecável da família e dos negócios multibilionários. E eu fui a solução de emergência. O cordeiro sacrificial, o substituto de última hora. A revelação caiu sobre Lia como uma avalanche, soterrando-a sob o peso da verdade brutal. Otávio, o noivo aparentemente perfeito, o médico renomado, era uma farsa ainda maior e mais trágica do que ela jamais poderia ter imaginado. E Theo fora cruelmente sacrificado para manter essa farsa, para proteger o nome e a fortuna da família. Mas por que você aceitou, Theo? Por que se submeter a uma humilhação dessas? Você poderia ter recusado, poderia ter lutado. Theo soltou uma risada curta, seca e desprovida de qualquer alegria, uma risada que soava como cacos de vidro. Aceitei? Você acha que eu tive alguma escolha, Isabela? Dom Afonso tem maneiras extremamente persuasivas de conseguir o que quer. Ele usou a única coisa, a única pessoa neste mundo que ainda me importa, a única vulnerabilidade que me resta contra mim.
Seus olhos azuis, geralmente tão frios e distantes, encontraram os dela e neles havia uma tristeza tão profunda, tão antiga, que cortou o coração de Lia de uma forma inesperada. Ele ameaçou cortar todo o financiamento do tratamento de uma pessoa. Alguém que depende inteiramente da generosidade dele para sobreviver, para ter o mínimo de dignidade. Alguém que eu preciso proteger a qualquer custo, mesmo que isso signifique minha própria infelicidade. Lia sentiu o chão sumir sob seus pés. A complexidade da situação, a profundidade do sofrimento de Theo, tudo começou a fazer um sentido terrível. Alguém... Quem? Theo? Quem é essa pessoa? Antes que Theo pudesse proferir uma única palavra em resposta, a pesada porta do escritório se abriu com um estrondo súbito e violento, e Dom Afonso Albuquerque Moraes entrou como um furacão, o rosto uma máscara de fúria fria e calculista. Ao seu lado, como uma sombra sinistra, estava Dona Constança, a governanta assessora, com uma expressão de triunfo dissimulado e malicioso em seus lábios finos. Ela devia tê-lo seguido, ouvido cada palavra da conversa comprometedora. A traidora. Mas, que bela e íntima reunião familiar temos aqui, no meio da madrugada. Dom Afonso rosnou, a voz gotejando sarcasmo e veneno, os olhos pequenos e cruéis, faiscando de raiva, primeiro para Theo, depois fixando-se em Lia com um desprezo quase palpável. Theo, vejo que continua sendo uma decepção monumental, um fracasso, ambulante, incapaz de controlar sequer sua própria esposa intrometida. E você, sua intrusa oportunista e vulgar. Ele se virou para Lia, a voz subindo de tom, bisbilhotando onde não foi chamada, metendo seu nariz sujo nos assuntos da minha família. Pai, ela não é o que o senhor está pensando. Theo começou dando um passo instintivo à frente, como se para proteger Lia da fúria do pai, um gesto que não passou despercebido por ela. Cale-se, Theo! Dom Afonso ordenou com uma autoridade que não admitia réplica. Já me cansei de suas falhas, de suas fraquezas e de suas tentativas patéticas e inúteis de heroísmo de Araque. Quanto a você, menina atrevida... Ele se virou novamente para Lia. O desprezo em sua voz era uma arma afiada. Você assinou um contrato legal e vinculante que a obriga a ser uma esposa obediente, discreta e, acima de tudo, silenciosa. Suas investigações amadoras e perigosas acabam aqui. Otávio está recebendo os cuidados médicos necessários. E isso é tudo que você precisa saber. Qualquer tentativa de expor esta família, de manchar nosso nome ou de causar mais problemas, terá consequências graves. Consequências muito graves para você e principalmente para a saúde e bem-estar de sua adorada avó. A ameaça era clara, gelada e terrivelmente eficaz. Lia sentiu o medo familiar apertar seu peito, mas, misturada a ele, uma nova onda de indignação e uma coragem nascida do desespero a invadiram. Ela não seria intimidada. Não mais. Você não pode nos controlar para sempre, Dom Afonso. A verdade tem uma maneira de aparecer, mais cedo ou mais tarde, e ela vai destruir você. Dom Afonso soltou uma gargalhada cruel e sonora que ecoou pelo escritório como o prenúncio de uma tempestade. A verdade, minha jovem e tola criança, é aquilo que os poderosos como eu decidem que ela seja. E eu decido que você continuará. Casada com meu filho imprestável, Theo, manterá as aparências de um casal feliz para a sociedade, e sua avó continuará recebendo o melhor tratamento médico que o dinheiro pode comprar. A menos, é claro, que você prefira o contrário. A escolha é sua. Ele se aproximou de Lia, o rosto a centímetros do dela, o hálito com cheiro de charo caro e o uísque. Não me teste, garota. Você não faz a menor ideia do que sou capaz de fazer para proteger o nome, o legado e os segredos desta família.
Naquele exato momento de tensão insuportável, o telefone celular de Dom Afonso tocou estridentemente, quebrando o feitiço. Ele atendeu com uma impaciência visível, mas sua expressão mudou drasticamente de fúria para alarme genuíno em questão de segundos. O quê? Como assim ele fugiu da clínica? Impossível! Encontrem-no! Encontrem-no imediatamente antes que ele faça alguma besteira. Mobilizem todos! Ele desligou o telefone com um baque, o rosto antes vermelho de raiva, agora pálido de preocupação. Otávio! Ele fugiu da clínica Serenidade Montana. O caos se instalou instantaneamente. Dom Afonso começou a dar ordens frenéticas e contraditórias a seus seguranças pelo telefone, sua fachada de controle absoluto desmoronando. Theo parecia paralisado, dividido entre a preocupação genuína com o irmão e o desprezo profundo pelo pai. Lia, no entanto, viu ali uma oportunidade, uma fresta minúscula na armadura impenetrável daquela família disfuncional. Uma chance, por menor que fosse. Theo, ela sussurrou rapidamente, enquanto Dom Afonso estava completamente distraído ao telefone gritando com alguém. Quem é a pessoa que seu pai está usando para chantageá-lo? Preciso saber, agora! Theo olhou para ela, os olhos azuis atormentados, o conflito interno estampado em seu rosto. Não posso. É perigoso demais para você se envolver nisso. Ele é capaz de tudo. Mais perigoso do que já estamos nesta casa de loucos. Lia insistiu, a urgência em sua voz. Se vamos ter alguma chance de sair disso, de lutar contra ele, precisamos de todas as cartas na mesa. Precisamos da verdade completa. Confie em mim. Theo, pelo menos uma vez na vida, confie em alguém. Ele hesitou por um longo momento, o olhar perdido, a decisão pesando sobre ele. Então, com um suspiro de resignação, como se finalmente se libertasse de um fardo pesado demais para carregar sozinho, ele cedeu. É a minha mãe, ele disse, a voz embargada, quase inaudível, a confissão arrancada de suas entranhas. Minha mãe, Helena. Ela não morreu num trágico acidente de carro há 20 anos, como Dom Afonso fez todos acreditarem, como está escrito em sua lápide fria no mausoléu da família. Ele a internou numa clínica psiquiátrica de luxo, um verdadeiro hospício dourado, isolada do mundo, há anos, logo depois que ela tentou fugir comigo e com Otávio, quando éramos crianças, para nos proteger da tirania e da crueldade dele. Ele a declarou louca, incapaz, a apagou da nossa história, da nossa memória. Ele controla cada visita, cada carta, cada aspecto do tratamento dela. Se eu não o obedecer cegamente, se eu ousar desafiá-lo, ele pode piorar a situação dela, transferi-la para um lugar horrível, ou simplesmente deixá-la definhar até a morte sozinha e esquecida. O choque da revelação foi ainda mais devastador do que tudo que Lia ouvira até então. A mãe deles, viva, prisioneira de um marido cruel e manipulador. Dom Afonso não era apenas um empresário implacável. Era um monstro, um sociopata capaz das piores atrocidades para manter seu poder e controle. A empatia e uma compaixão avassaladora por Theo cresceram em seu peito, misturadas a uma fúria fria e determinada contra o patriarca dos Albuquerque Morais. Agora ela entendia a profundidade da dor, da solidão e da rebeldia autodestrutiva de Theo, o peso insuportável do sacrifício que ele carregava em silêncio por tantos anos. Enquanto Dom Afonso continuava a mobilizar suas forças para uma caçada humana em busca de Otávio, Lia e Theo trocaram um olhar rápido, mas carregado de um novo entendimento, uma cumplicidade forjada no perigo e, na verdade, recém-descoberta. Eles tinham que agir, e agir rápido. Otávio, solto e descontrolado, era uma bomba-relógio prestes a explodir e levar todos com ele. E a verdade sobre o cativeiro de Helena precisava, desesperadamente, vir à tona. Eu tenho um plano,
Lia disse, a voz baixa, mas firme, a mente trabalhando. Febrilmente conectando os pontos, avaliando os riscos. Mas é arriscado, muito arriscado, e preciso que você confie em mim cegamente, Theo, mais do que já confiou em alguém. Nos dias tensos e carregados de eletricidade que se seguiram, a mansão Albuquerque Moraes tornou-se um verdadeiro centro de crise, um formigueiro de seguranças, advogados e sussurros preocupados. Dom Afonso estava cada vez mais paranoico, autoritário e irritadiço, desconfiando de todos, até mesmo de sua própria sombra. Theo e Lia, sob o pretexto de colaborarem com a busca por Otávio e de manterem a fachada de um casal preocupado, começaram a traçar seu próprio plano secreto, arriscado e complexo. Lia, usando suas habilidades de observação aguçada, sua inteligência nata e a discrição que aprendera na dureza da vida, começou a coletar mais informações, mais provas, discretamente, dentro da própria mansão. Descobriu, com a ajuda inesperada de uma jovem e idealista empregada da cozinha, que nutria uma silenciosa aversão por Dom Afonso e simpatia por Theo, a localização exata da Clínica Repouso Sereno, onde Helena Albuquerque Moraes era mantida prisioneira, através de antigos extratos de pagamento e correspondências secretas que Dom Afonso guardava num cofre dissimulado em seu escritório. O diário de Theo, que ele, num momento de rara vulnerabilidade e confiança, permitiu que ela lesse, continha fragmentos de memórias dolorosas da mãe, pistas que Lia agora conseguia encaixar. Enquanto isso, Otávio, em sua fuga desesperada e caótica, começou a cometer erros crassos, previsíveis para alguém em seu estado. Fez contato com antigos amigos do submundo do jogo e das drogas, buscando dinheiro, refúgio e mais substâncias para aplacar seus demônios. Mas esses amigos eram mais leais ao poder e ao dinheiro de Dom Afonso do que a qualquer laço de amizade. Logo, sua localização foi descoberta. Um cassino clandestino, decadente e perigoso, escondido nos porões de um bairro industrial esquecido pela cidade. Dom Afonso, exultante e vingativo, preparou uma equipe de seus seguranças mais brutais e leais para resgatar Otávio, com ordens expressas de sedá-lo pesadamente e levá-lo de volta à Clínica Serenidade Montana, custasse o que custasse, e, se possível, de forma que ele aprendesse uma lição definitiva. Mas Lia e Theo tinham outros planos, planos que poderiam mudar o destino de todos eles. Theo, usando seus contatos surpreendentemente influentes no mundo da arte e da cultura underground da cidade, conseguiu o apoio de um jornalista investigativo renomado e incorruptível, Miguel Santana, conhecido por sua coragem em expor os podres dos poderosos. Alguém que Dom Afonso certamente não poderia comprar ou intimidar facilmente. Lia, por sua vez, numa jogada de mestre, conseguiu, com a ajuda preciosa de uma enfermeira idealista do Hospital Albuquerque Moraes, onde Nona Emília ainda se recuperava, uma jovem chamada Clara, que se compadecera profundamente da história de Lia e desconfiava há tempos das práticas obscuras da família Albuquerque Moraes. Cópias autenticadas dos relatórios médicos confidenciais de Otávio, que detalhavam seu longo histórico de vício, suas internações anteriores e sua instabilidade mental e emocional. E a prova mais chocante e devastadora de todas: uma cópia do antigo relatório psiquiátrico forjado por um médico comprado por Dom Afonso, um relatório que atestava a insanidade perigosa e irreversível de Helena Albuquerque Moraes, justificando sua internação compulsória e seu apagamento da vida pública. A noite da planejada captura de Otávio seria também a noite em que a verdade viria à tona, de forma explosiva e implacável. Enquanto a equipe de seguranças de Dom Afonso se preparava para invadir o cassino clandestino, com a sutileza de um rinoceronte, Theo,
com a ajuda de alguns amigos leais de seu passado selvagem, artistas, músicos, ativistas, gente que não se curvava ao poder estabelecido, criou uma distração engenhosa e barulhenta do lado de fora do local, atraindo a atenção da polícia local para uma suposta briga de gangues, o que atrasaria e complicaria a ação dos homens de Dom Afonso. Lia, disfarçada com roupas discretas e uma peruca escura, conseguiu se infiltrar no ambiente fétido e opressor do cassino com o jornalista Miguel Santana e seu cinegrafista, que portava uma câmera disfarçada. A cena que encontraram no interior era de pura decadência humana e desespero palpável. Otávio, irreconhecível, sujo, magro, os olhos fundos e vidrados, claramente sob o efeito de múltiplas drogas, estava encurvado sobre uma mesa de pôquer improvisada, perdendo o pouco dinheiro que lhe restava, cercado por figuras sinistras e aproveitadoras. Quando a equipe de seguranças de Dom Afonso finalmente conseguiu invadir o local, apesar da confusão lá fora, o caos foi total. Gritos, correria, mesas viradas. No meio da confusão planejada, Theo apareceu, não para ajudar a capturar Otávio, mas para tentar alcançá-lo, para tentar falar com ele não como um agente de seu pai, mas como irmão, talvez pela última vez. Otávio, pare com isso. Olhe, para você. Você precisa de ajuda, ajuda de verdade, não a prisão dourada e o controle do nosso pai. Ele gritou, tentando superar o barulho. Otávio, confuso, paranoico e assustado pela invasão e pela aparição súbita do irmão, reagiu com a violência do desespero, atacando Theo com socos e pontapés cegos. Dom Afonso, que chegara em seu carro blindado para supervisionar pessoalmente a operação e saborear a humilhação do filho pródigo, viu a cena e, com uma frieza calculista, ordenou que seus homens pegassem Otávio à força, ignorando completamente o apelo de Theo e o fato de que seu outro filho estava sendo agredido. Mas o jornalista Miguel Santana e seu cinegrafista estavam lá, estrategicamente posicionados, as câmeras escondidas registrando cada detalhe sórdido. A condição deplorável e lastimável de Otávio, a brutalidade desnecessária dos seguranças, a frieza e a indiferença de Dom Afonso diante do sofrimento de seus próprios filhos, e a tentativa desesperada de Theo de intervir. Foi então que Lia, sentindo a adrenalina pulsar em suas veias e a coragem inflar seu peito, deu o passo final de seu arriscado plano. Com as cópias dos documentos comprometedores em mãos, ela se aproximou de Dom Afonso, que observava a captura, de Otávio com um sorriso satisfeito, e o confrontou ali mesmo, no meio do cassino fétido, enquanto o jornalista continuava gravando discretamente, capturando o áudio e, sempre que possível, a imagem. "Acabou, Dom Afonso", ela disse, a voz clara e firme, projetada para ser ouvida apesar do tumulto. "Sua farsa acabou. O mundo inteiro saberá a verdade sobre o que você fez com Otávio. E, principalmente, saberão a verdade sobre Helena, sobre como você a aprisionou e a silenciou por todos esses anos, sobre como você destruiu sua própria família para proteger seu império construído sobre mentiras e crueldade." Ela ergueu os documentos no ar. "Temos provas, provas irrefutáveis." Dom Afonso, pego completamente de surpresa pela audácia daquela garota insignificante, tentou silenciá-la. Agarrou seu braço com força, mas era tarde demais. Miguel Santana, percebendo o clímax da situação, deu um sinal para outros jornalistas, que ele havia alertado e que esperavam do lado de fora. A história vazou quase que instantaneamente. Primeiro nas redes sociais, depois nos portais de notícias, com uma velocidade avassaladora. As manchetes nos dias e semanas que se seguiram foram um tsunami devastador para a reputação e o império dos Albuquerque Moraes,
A internação forçada e o vício de Otávio, a verdade chocante sobre o cativeiro de Helena, que fora mantida incomunicável por anos sob um diagnóstico psiquiátrico fraudulento. O império de Dom Afonso, antes considerado inabalável, começou a ruir como um castelo de cartas. As ações de suas empresas despencaram vertiginosamente, parceiros de negócios de longa data se afastaram horrorizados, e o Ministério Público, pressionado pela opinião pública e pelas evidências apresentadas, abriu uma investigação criminal rigorosa contra Dom Afonso por cárcere privado, falsidade ideológica, coação e diversos crimes financeiros relacionados à manutenção de seus segredos. No clímax do escândalo público e da investigação judicial, Helena Albuquerque Moraes foi finalmente libertada da clínica Repouso Sereno após mais de 2 décadas de um cativeiro disfarçado de tratamento. Anos de medicação psicotrópica excessiva e desnecessária, e o isolamento cruel do mundo exterior e de seus entes queridos a deixaram fisicamente fragilizada e emocionalmente marcada. Mas sua mente estava surpreendentemente lúcida, sua inteligência intacta e seu desejo ardente de reencontrar os filhos e de expor a crueldade de seu marido mais forte do que nunca. O reencontro com Theo e Otávio, que após o escândalo e a intervenção de uma equipe médica independente, finalmente aceitou iniciar um tratamento sério e voluntário numa clínica de reabilitação de renome internacional especializada em vícios complexos, longe da influência tóxica do pai. Foi um momento de emoção indescritível, uma mistura de lágrimas, dor, alívio e uma esperança frágil, mas persistente, de cura e reconstrução familiar. As feridas eram profundas, abissais, mas a possibilidade de um futuro onde pudessem finalmente ser uma família de verdade começou a surgir no horizonte. Dom Afonso Albuquerque Moraes, antes um titã intocável, agora despojado de seu poder, de sua reputação e de sua máscara de respeitabilidade, enfrentou a justiça dos homens. Alguns de seus crimes financeiros mais evidentes e a coação e o cárcere privado contra Helena foram provados de forma incontestável. Ele não foi imediatamente preso devido à sua idade avançada e a uma série de manobras astutas de seus caríssimos advogados, mas perdeu o controle total de suas empresas, que foram colocadas sob intervenção judicial, e foi condenado ao mais completo ostracismo social. Sua vasta fortuna, drasticamente reduzida por multas, indenizações e o colapso de seus negócios. Sua maior punição, no entanto, foi ver o império que construiu com tanta arrogância e crueldade desmoronar diante de seus olhos, e o desprezo estampado no rosto de seus próprios filhos. Dona Constança, a fiel e pérfida cúmplice de muitas de suas armações, também enfrentou as consequências legais de seus atos, sendo condenada por falso testemunho e cumplicidade, perdendo seu status social e terminando seus dias em relativa obscuridade e desgraça. E Lia e Theo, no meio do furacão midiático e judicial, a farsa de seu casamento arranjado, que nascera da mentira e da coação, deu lugar a algo inesperado, genuíno e profundamente transformador. A admiração mútua pela coragem, pela inteligência e pela resiliência inabalável um do outro, a cumplicidade forjada na adversidade e no perigo compartilhado, a vulnerabilidade que ousaram mostrar um ao outro, tudo isso se transformou, lenta e seguramente, em um sentimento mais profundo, mais complexo, mais parecido com o amor verdadeiro do que qualquer um deles jamais ousara sonhar. Eles enfrentaram juntos a fúria de Dom Afonso, protegeram um ao outro nos momentos de maior perigo, e descobriram que, apesar de suas origens tão díspares e de suas personalidades aparentemente tão contrastantes, seus corações batiam em um ritmo similar de busca por justiça, por verdade e por uma segunda chance na vida e no amor.
O casamento forjado e fraudulento foi, obviamente, legalmente anulado, já que fora baseado em engano e coação, um fato que a própria Helena fez. Questão de testemunhar. Mas algum tempo depois, quando a poeira do escândalo finalmente baixou e as feridas mais profundas começaram a cicatrizar, quando a vida de todos começou a encontrar um novo e mais autêntico rumo, Theo, agora um homem visivelmente mais sereno, mais maduro, mas ainda com sua alma de artista indomável e apaixonado, procurou Lia. Ela havia retomado as rédeas de sua vida com dignidade e determinação, cuidando com carinho de Nona Emília, que se recuperara completamente e estava radiante, com a felicidade da neta, e começara a cursar a faculdade de design de interiores, um sonho antigo que ela finalmente se permitia realizar. Isabela, Theo disse, encontrando-a no pequeno e florido jardim que ela cultivava com tanto esmero nos fundos da modesta, mas acolhedora, casa de sua avó. Ele não a chamava mais com o cinismo ferino de antes. Havia um novo respeito, um carinho genuíno e uma admiração profunda em sua voz quando pronunciava seu nome. Eu sei que nosso começo foi um completo desastre, uma mentira terrível, um pesadelo, mas o que sinto por você agora, Isabela, a admiração que não cabe em mim, o amor que descobri em meio a todo aquele caos, a toda aquela dor. Isso é a coisa mais real, mais verdadeira e mais importante da minha vida. Ele segurou as mãos dela com delicadeza, os olhos azuis, antes tempestuosos e cheios de sombras, agora claros, brilhantes e transbordando uma sinceridade desarmante. Você me ensinou sobre coragem verdadeira, sobre dignidade inabalável, sobre a força do perdão. Você me ajudou a encontrar o caminho de volta para mim mesmo, para a minha alma, para a minha família despedaçada. Você, com sua luz, quebrou as grades da minha gaiola escura. Ele tirou do bolso uma pequena caixa de veludo azul. Dentro, não uma aliança de diamante ostensiva e fria como as que sua família valorizava, mas um anel simples, delicado, de prata reciclada, com uma pequena e brilhante pedra azul celeste, da cor exata de seus olhos, um anel que ele mesmo havia desenhado e forjado com suas próprias mãos em seu estúdio, agora um lugar de criação e esperança, não mais de angústia. Isabela Castilho, minha valente e adorável Lia, você me daria a imensa honra de recomeçar? De construir algo nosso, algo real, algo verdadeiro, tijolo por tijolo desta vez? Lia, com lágrimas quentes escorrendo por seu rosto. Desta vez, lágrimas de pura felicidade, de emoção genuína e de um alívio profundo que lavava sua alma. Sorriu através delas. Um sorriso que iluminou todo o seu ser. Sim, Theo, 1000 vezes sim. 1.000.000 de vezes sim. O casamento de Lia e Theo não foi um evento para as colunas sociais, mas uma celebração íntima e significativa, realizada ao ar livre, num campo florido, com a presença emocionada de Nona Emília, de uma Helena radiante e recuperada, e de um Otávio visivelmente mais saudável, sereno e genuinamente feliz pela união do irmão. Eles decidiram em conjunto usar a parte da fortuna da família Albuquerque Moraes, que restara após o escândalo e as indenizações, aquela que não estava irremediavelmente manchada pela corrupção e crueldade de Dom Afonso, e que Theo e Otávio herdaram legitimamente após a complexa reestruturação judicial das empresas, para criar uma fundação de grande alcance. A Fundação Recomeçar Helena em Lia, dedicada a apoiar vítimas de injustiças familiares, violência doméstica e pessoas lutando contra vícios e transtornos mentais, oferecendo assistência jurídica, psicológica e financeira, honrando as batalhas dolorosas que eles mesmos enfrentaram e venceram. Theo continuou com sua arte, agora mais inspirada, mais luminosa, suas esculturas e pinturas refletindo a complexidade da experiência humana, mas com um toque inegável de esperança e redenção.
Suas obras ganharam reconhecimento internacional, não pela fama de seu sobrenome, mas pelo talento genuíno e pela profundidade emocional que transmitiam. Lia floresceu como uma talentosa e requisitada designer de interiores, especializada em criar espaços que promoviam bem-estar e acolhimento, trazendo beleza, funcionalidade e aconchego para a vida de seus clientes. Juntos, eles construíram um lar, não uma mansão fria e opressora, mas uma casa cheia de luz, de risos, de arte, de livros e, acima de tudo, de amor, respeito e verdade incondicional. Provaram para si mesmos e para o mundo que até dos laços mais roubados, dos começos mais tortuosos e das mentiras mais dolorosas, um amor verdadeiro, resiliente e profundamente redentor pode florescer e transformar vidas. Eventualmente, para completar sua felicidade, tiveram filhos, 2 meninas e um menino que cresceram livres, amados, ouvindo a incrível e inspiradora história de como seus pais se conheceram, uma lição viva sobre a força do perdão, da empatia e do poder transformador das segundas chances. Otávio, após um longo, árduo e por vezes doloroso processo de reabilitação física e emocional, encontrou não apenas a sobriedade, mas também um novo e significativo propósito para sua vida. Ele se afastou completamente dos resquícios dos negócios da família, que lhe traziam apenas lembranças amargas, e dedicou-se de corpo e alma a se tornar um conselheiro especializado em dependência química e saúde mental em clínicas de reabilitação, usando sua própria experiência dolorosa e sua formação médica para ajudar outras pessoas a encontrarem o caminho da cura e da recuperação. Ele se reaproximou profundamente de Theo, e os 2 irmãos, finalmente livres da sombra tóxica e da rivalidade imposta pelo pai, reconstruíram seu laço fraternal com base no respeito mútuo, no apoio incondicional e num amor redescoberto. Otávio nunca se casou nos moldes tradicionais que sua família antes esperava dele, mas encontrou paz e contentamento em relacionamentos mais honestos e significativos, e uma profunda satisfação em seu trabalho de ajudar os outros a reescreverem suas histórias. A história de Lia e Theo, de seus laços roubados e de seus corações entrelaçados pelo destino e pela coragem, tornou-se uma espécie de lenda urbana sussurrada nos círculos mais íntimos da cidade. Uma prova viva e inspiradora de que o amor verdadeiro pode sim surgir das cinzas da mentira e da traição, que a redenção é possível mesmo para as almas que parecem mais atormentadas e perdidas, e que a verdade, por mais dolorosa e difícil que seja de ser enfrentada, é sempre e invariavelmente o único caminho para a verdadeira libertação e para a felicidade duradoura. E, acima de tudo, que nunca é tarde demais para uma segunda chance, para um recomeço, para reescrever a própria história com as cores da esperança. Uau, que final arrebatador! Uma verdadeira montanha-russa de emoções, não é mesmo? De um casamento forjado na mentira a um amor que redimiu e transformou vidas. Se essa história tocou o seu coração, te deixou sem fôlego e com aquela sensação de que a justiça, mesmo que tardia, pode realmente acontecer, então mostre pra gente o seu carinho. Deixe um gostei caprichado neste vídeo para sabermos que você acompanhou cada reviravolta com a gente. E aí, o que você achou da jornada de Lia e Theo? A redenção de Otávio te surpreendeu? E o destino de Dom Afonso foi o que você esperava? Queremos muito saber sua opinião. Comente aqui embaixo qual foi o momento mais impactante para você e de qual cantinho do Brasil ou do mundo você está acompanhando essa história emocionante. Ler os comentários de vocês é o nosso maior presente. Esta foi mais uma daquelas histórias que apertam o coração, mas também o aquecem com a esperança de que, mesmo nas situações mais sombrias, a luz pode encontrar uma fresta para entrar.
Para não perder nenhuma de nossas próximas narrativas, que prometem ainda mais drama, romance de tirar o fôlego e superações inspiradoras, não perca tempo. Inscreva-se agora mesmo no canal e ative o sininho das notificações para ser o primeiro a embarcar em novas aventuras emocionantes. E se você, assim como nós, se apaixonou pela força de Lia e pela transformação de Theo, confira outros vídeos incríveis que já estão disponíveis aqui no canal. É só clicar nas recomendações que estão aparecendo agora mesmo na sua tela. Temos um universo de emoções esperando por você. Nossa imensa gratidão por sua companhia, por sua torcida e por ter chegado até aqui conosco nesta jornada intensa. Que sua vida seja repleta de laços verdadeiros, de recomeços corajosos e de finais que, mesmo que não sejam perfeitos, sejam cheios de esperança e aprendizado. Nos vemos na próxima história. Um grande abraço e até lá.